Bom dia a todos e a todas que estão assistindo esse momento muito importante hoje, importantíssimo na questão da defesa dos direitos da pessoa idosa. Nesse sentido, a Secretaria Estadual de Educação tem como marco trabalhar o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003, dentro do currículo e também incidindo também nesse momento dentro das escolas a temática. Com esse sentido, nós estamos aqui hoje para sensibilizar a comunidade escolar para todas as questões que são pertinentes ao envelhecimento de modo saudável e efetivo. Nesse sentido, em nome do secretário, professor Lourenço Braga, do diretor de Departamento de Gestão Escolar, professor Júlio Meirelles, e da nossa gerente da GEPAI, Gerência de Programas, Projetos e Atendimento ao Escolar, professora Shirley Costa, e também da nossa representante da Secretaria no Conselho, Graça Passos, agradecemos desde já às pessoas que estão promovendo este momento do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Kênia Mota e Jorge Wagner, bem como todos os parceiros que, direta ou indiretamente, contribuíram para que essa temática hoje fosse tratada aqui com vocês, e para vocês e por vocês. Nesse sentido, agradecemos a todos desde já esse momento muito importante, ressaltando que a SEDUC precisa estar engajada, e que a escola também precisa trabalhar essa temática de modo transversal no seu cotidiano escolar. Nesse sentido, agradecemos esse momento. Passamos a palavra para os nossos palestrantes, aos quais agradecemos muito desde esse momento. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas que nos assistem nesse momento. Eu me chamo Kênia Mota, eu atuo como presidente do Conselho Estadual do Idoso, sou assistente social e, inicialmente, quero agradecer pela oportunidade que é nos dada pela SEDUC e aqui, que através do Centro de Mídias, nós podemos conversar com vocês sobre assuntos muito importantes e pertinentes ao segmento da pessoa idosa. Esse é um momento muito especial para nós, por podermos chegar tão longe com assuntos tão importantes. Então, agradeço ao doutor Lourenço e toda a equipe, a conselheira Graça, que sempre está conosco nessa caminhada. Agradeço a oportunidade de estar aqui neste momento. Bem, bom dia a todos. Para nós, como a nossa presidente já se pronunciou, não só um prazer, mas também é um tempo muito relevante onde nós vamos estar podendo levar as denúncias e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter quanto a todo esse engajamento de trabalharmos juntos pelo Amazonas mais digno para todas as idades. Esse é o tema central e nós vamos abordar a questão da rede de proteção e defesa da pessoa idosa. Nós também iremos trabalhar a questão do transporte aquaviário e rodoviário e a Graça vai fechar, como representante da SEDUC, falar de um projeto Educar para Envelhecer, onde o Conselho Estadual do Idoso tem dado total apoio para que esse projeto ele possa se expandir para todo o estado do Amazonas. Bom dia a todos, a todo esse grande estado do Amazonas, nos nossos 61 municípios, aliás, 62, porque nós estamos aqui também promovendo esse evento. Apesar de todas as saudações aos nossos representantes maiores do Conselho Estadual do Idoso, a Kênia e o Wagner, eu queria fazer assim uma saudação mais específica, porque eu sei, a gente acompanha, enquanto representante da SEDUC no Conselho, a potencialidade que são essas duas pessoas nessa luta, nessa busca pela causa do idoso, que as políticas sejam fortalecidas. Então, eles não são não apenas só estudiosos, mas eles são frente de lutas, e fazem isso assim com muita dedicação, com muito carinho, com muito empenho. Eu os parabenizo e digo que é um prazer ter vocês aqui para a gente também levá-los até as nossas escolas em todos os municípios do estado. E essa turma que está aí, lá na escola
né? Nós temos os nossos próprios técnicos, professores, mas temos convidados também de outras instituições. Então, nós queremos assim estender a todos, né, o nosso carinho, os nossos agradecimentos por suas presenças. A gente acredita mesmo nisso, que a rede, né, a rede unida, ela pode fazer assim grandes feitos em prol dessa categoria, né, das pessoas nesse caminho do envelhecer. Bom dia a todos e que o nosso trabalho seja assim um sucesso, não seja exitoso, que a gente alcance os nossos objetivos, que é de abrir, né, essa forma de comunicação, esse meio de comunicação, para a gente estar apresentando, orientando, trocando experiências e de que forma a gente pode, né, manter, melhorar, ampliar as políticas de apoio, as políticas públicas de apoio à pessoa idosa. Eu acredito que isso é interesse de cada um de nós, porque, se Deus quiser, todos nós queremos chegar, né, a essa idade, mas queremos chegar com dignidade. Um bom dia para todos nós. Bem, pessoal, então eu vou começar a abordar com vocês aqui, né, dentro da proposta do tema, né, sobre a rede de proteção de direitos da pessoa idosa. Tá? Existe uma tentativa, desde 2002, né, na primeira Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, de construir uma rede nacional de proteção de direitos das pessoas idosas. Tá? Só que para que ela seja estruturada e se viabilize, né, são necessárias ações, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, para que elas todas juntas passem a atuar, a trabalhar em rede em prol da garantia de direitos da pessoa idosa. Bem, quando eu falo em rede, pessoal, eu gostaria que vocês se remetessem à ideia de uma rede de pescar, por exemplo, que é composta por vários nós, certo? E eles todos juntos compõem a rede, né, que vai servir para pescar o nosso peixe de cada dia. Esses pontos das redes, né, somos nós, pessoas e instituições, que dentro do nosso âmbito de atuação, né, vamos ofertar serviços e vamos ofertar ações destinadas às pessoas idosas na questão da garantia de seus direitos. Tá? Para que essa rede funcione, pessoal, eu volto a falar que é necessário um trabalho sempre conjunto. Não se faz para a pessoa idosa, e acho que para nenhum segmento, ações isoladas, porque realmente elas não têm efetividade. Tá? Infelizmente, a maioria das nossas políticas públicas, né, seja na área da saúde, da educação, do lazer, da cultura, elas atuam de forma muito setorizada e desarticulada. E isso faz com que não se promova realmente a efetividade, né, e os benefícios para a população que a gente procura atender, no caso, as pessoas idosas. Tá? Então, a primeira ideia que a gente tem que guardar desse trabalho em rede, sempre que vocês ouvirem falar nessa questão da rede voltada para a pessoa idosa, é sempre pensar numa reunião de pessoas, numa reunião de instituições que têm um objetivo comum, que é garantir os direitos, né, e o acesso das pessoas idosas às políticas públicas. Tá? Desde 2002, então, é que se vem, né, através das conferências nacionais, estaduais e municipais, tentando fazer com que essa rede funcione, né? De lá para cá, pessoal, nós já tivemos muitos avanços, tá? E eu vou citar aqui para vocês alguns deles, tá? Isso em âmbito geral. Pode ser que você não observe essas ações no seu município, mas está aí um exemplo de que você, trabalhando em rede, você pode conquistar, né, podemos conquistar vários avanços no que diz respeito à proteção da pessoa idosa. Por exemplo, né, desde que se começou a trabalhar em rede, nós conseguimos trabalhar a conscientização do governo e da sociedade sobre as questões do envelhecimento. Antes dessa rede, né, era muito difícil que as pessoas ouvissem falar em pessoa idosa. Por quê? Porque nós não tínhamos uma população envelhecida. Esse cenário mudou completamente de 10 anos para cá e tende daqui a 10 anos
ficar muito mais diferente. Cada vez mais vocês vão ter nos seus lares, que eu sei que já tem pessoas idosas, né? E na comunidade, pessoas com idade avançada. Principalmente a partir de 75 anos, porque a longevidade, ela é realmente um ganho, ela significa um avanço das sociedades, né? Seja porque melhorar as condições gerais de saúde, porque nós temos mais acesso a bens e serviços, porque caiu a taxa de fertilidade, da mortalidade. Então, isso tudo realmente foi uma conquista da humanidade. E também não adianta viver muito se não for com qualidade e dignidade, como a Graça bem falou no pronunciamento inicial dela, tá? Então, conscientizar governos e sociedades sobre a questão do envelhecimento, esse foi um passo importantíssimo que a gente conquistou através do trabalho em rede, tá? A segunda conquista, que é muito expressiva, foi a mobilização dos próprios idosos, né, que se reúnem em fóruns de discussão e decisão da sociedade civil e de entidades que trabalham nessa área da geriatria e da gerontologia. Pessoal, fórum não precisa ser realizado dentro de uma sala, de uma sala com auditório, com cadeiras, com ar-condicionado, não. Um fórum de discussão se faz na beira do rio, com cadeiras, em qualquer lugar que vocês queiram se reunir, na casa de um determinado comunitário. Então, essas discussões pertinentes a um determinado segmento podem ser feitas em qualquer lugar, né? E isso que a gente tem que fomentar, é isso que a gente tem que promover para que cada vez mais sejam discutidas essas questões pertinentes ao envelhecimento ativo e saudável. Tá? Tivemos também avanços na proteção de serviços e ações e políticas de caráter intersetorial prevista no Estatuto do Idoso. Né? As necessidades das pessoas idosas são sempre inúmeras, tá? Ela precisa de atenção na saúde, mas ela também precisa de atenção sobre o âmbito da assistência social, ela precisa de segurança, ela precisa ter uma alimentação adequada, então sempre as necessidades vão ser as mais diversificadas possíveis. Outra conquista foi a realização de atividades de capacitação para profissionais, disseminando os conteúdos da gerontologia. Gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento sob todos os aspectos, né? Biológicos, sociais e psicológicos. Tá? A geriatria é a ciência que estuda, é o ramo da medicina que estuda especificamente as doenças associadas ao envelhecimento. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Tá bom? Então, essa é uma necessidade, né, que foi preconizada pelo Estatuto do Idoso, de capacitar os profissionais, porque o idoso, pessoal, não é o adulto que envelheceu, tá? O idoso é a pessoa idosa, né, que depois de um caminhar na vida, né, ele chegou a essa determinada fase da vida, né, que possui peculiaridades e especificidades que são inerentes só àquela etapa da vida. Então, o idoso, você não deve dar o tratamento infantilizado, porque não é isso que ele merece. Isso é uma falta de respeito, tá? Infantilizar a pessoa idosa não é certo. Ah, o vovozinho dentro de casa, tudo bem, é carinho, é respeito, tá? Mas quando você trabalha, quando você atua com as pessoas idosas, você deve tratá-lo como cidadão, seu Raimundo, seu Francisco, tá? Que tem uma história de vida, que tem necessidades a serem supridas, tá bom? Então, esse carinho, essa questão da infantilização não cabe, o carinho, claro, né? Cabe em todos os momentos, né? Mas a infantilização da pessoa idosa, isso não é pertinente, tá, pessoal? E isso também os profissionais aprendem durante as capacitações, tá? Então, são necessidades muito específicas que os profissionais têm que aprender a saber como lidar, tá? E principalmente é dentro dessas capacitações que a gente fomenta a responsabilidade e essa necessidade de se trabalhar em rede, né, dando as mãos. Se dentro da minha competência eu não consigo resolver um determinado problema porque foge à minha alçada, né, mas eu tenho como fazer encaminhamentos, eu conheço a rede de serviços e eu tenho como fazer esse idoso caminhar por diversas instituições até que ele tenha todos os seus problemas resolvidos, tá? Outro avanço muito importante, mas que eu vou falar daqui a pouco sobre os desafios, né? São a criação dos conselhos municipais. Infelizmente, né, nós já tivemos conselhos municipais muito mais atuantes e hoje eles são praticamente inexistentes, tá? Então, verifiquem no município de vocês, né,
Como que está essa situação dos conselhos municipais? Porque mais tarde nós vamos conversar sobre a importância desses conselhos nessa garantia de direitos da pessoa idosa, tá? Bem, falei de avanços, né? Agora os desafios também são inúmeros, né? E eu preciso citar aqui para vocês, tá? Voltando à questão do trabalho em rede, tá? Desde que se começou a trabalhar em rede, nós tivemos todas essas conquistas que eu já elenquei e agora eu vou falar para vocês dos desafios, tá? Um dos principais desafios que nós temos ainda a cumprir é a implementação das ações previstas para a pessoa idosa no âmbito do SUAS e do SUS, né? Há muito que se fazer dentro da assistência social e dentro da saúde, que são preconizadas pelas políticas públicas, tá? E que não saem, infelizmente, do papel. Então, a gente precisa conhecer para a gente cobrar das nossas autoridades e dos nossos gestores a efetividade dessas ações, tá? Outro ponto importantíssimo que nós já estamos trabalhando ao longo do tempo, mas que nós temos que trabalhar incansavelmente, é a capacitação e o empoderamento dessa pessoa idosa, né? Trabalhando a sua representação e o seu protagonismo social. O idoso precisa ter voz, ele precisa ter espaço para falar sobre ele mesmo, né? Eu, enquanto representante do segmento, sei, conheço as suas necessidades, mas não há melhor forma de se falar sobre um determinado problema quando você mesmo vivencia esse problema. Então, nós precisamos dar espaço para as pessoas idosas, precisamos deixar que eles atuem como protagonistas de suas vidas, né? Deixem que eles falem o que é necessário, o que eles precisam, em que situação eles não estão se sentindo bem diante das políticas públicas, o que as famílias não têm feito, tá, pessoal? Então, é esse empoderamento que nós temos que dar para poder ouvi-los e assim, quem sabe, tentar resolver os seus problemas, tá? Outro desafio muito grande que nós ainda temos a cumprir é capacitar a comunidade, a família e a rede de proteção social para que forneçam, em parceria com os serviços públicos, a atenção ao idoso frágil e, portanto, mais dependente de recursos para a sua manutenção. Cuidar de um idoso frágil, pessoal, é aquele que é dependente sob todas as formas, né? Não é uma tarefa realmente fácil, tá? É extremamente cansativo, infelizmente acaba sobrando para um único membro familiar, mas para que isso seja, para que esse trabalho seja executado, é necessário muito amor, sobretudo, tá? Outro desafio também que nós temos é investir na educação permanente de cuidadores de idosos. Por exemplo, aí no município de vocês, existem instituições, órgãos que trabalham a formação desses cuidadores de idosos, né? Como que as famílias estão tratando dos seus idosos? Será que elas são orientadas para tratar desses idosos? Porque, como eu falei, a velhice ela é cheia de peculiaridades e de necessidades que são muito específicas. Então, diferentemente de quando a gente está esperando um bebê, por exemplo, né, que a gente tem todo um cuidado de se preparar, de preparar a casa, preparar o quarto para receber aquele neném, o mesmo não é feito com as pessoas idosas. Então, por quê? Né? Será que é uma falta de interesse sobre essa temática? Será que as pessoas não possuem recursos para fazer isso? Né? Então, se não possuem recursos, de quem a gente pode pedir ajuda? Né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões. E o nosso último desafio, né, que tem vários ainda, mas a gente passaria aqui o resto do dia falando sobre o que ainda resta fazer, é a criação de mais conselhos municipais. Incansavelmente, o meu parceiro, Jorge Wagner, né, que já tem uma trajetória muito grande aí de atuação junto ao segmento e junto ao Conselho Estadual, né, ele tenta, né, sempre que pode, viajar para os municípios, mais próximos ou não, para fomentar essa questão da criação dos conselhos municipais, tá? Então, eu peço que vocês verifiquem no município de vocês como é que está essa questão. Já falei nisso e volto a falar nisso, dada a importância que é ter um conselho municipal, porque através de conselhos municipais, pessoal, é que a gente faz o controle social, né? Porque esses órgãos, eles são responsáveis por quê? Por fazer a fiscalização,
por deliberar ações que são de interesse das pessoas idosas. O mesmo acontece para outros segmentos, tá? Para criança, para adolescente, para as pessoas com deficiência, tá bom? Então, essa é uma tarefinha que eu gostaria de contar com vocês, alunos, tá? Vamos verificar dentro da nossa cidade se existe um órgão, né? Se existe um conselho que trate especificamente dos direitos das pessoas idosas, porque não se esqueçam que todos nós estamos envelhecendo, tá? Segundo os estudiosos, nós começamos a envelhecer não somente quando nós completamos 60 anos, mas logo que nós nascemos, né? Então, cada dia, pessoal, é um dia a menos, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso futuro, né? Eu já estou bem próxima, daqui a 15 anos eu já vou ser uma sexagenária, então já preciso verificar como é que vai estar preparada a sociedade para quando eu chegar lá. Eu sei que vocês, né, devem ser muito mais jovens que isso, né? Mas imagina se a tarefa de casa não for feita agora, como vai ser no futuro, né? Se a gente não trabalhar a questão da quebra do preconceito contra a pessoa idosa, né? De achar que ela é um objeto que não tem mais valia, que não serve para nada, que só serve para dar despesa, imaginem quando a gente chegar lá, como que a sociedade vai estar tratando as pessoas. Então, isso a gente tem que cuidar, olha, na gente, né? Dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, porque se a gente continuar fomentando esse preconceito, quando a gente chegar na velhice, a situação tende a estar muito mais difícil, tá? Então, depois de falar dos avanços e dos desafios, né? Eu pergunto para vocês, né? Como estão sendo ofertados serviços às pessoas idosas dos municípios? Vocês conseguem verificar algumas ações? Vocês conseguem identificar essas ações? Por exemplo, eu e o Wagner também já visitamos alguns municípios que dispõem, por exemplo, de um centro de convivência, né, de idosos, de espaços exclusivos, sejam eles do âmbito municipal, né, do âmbito público, ou no âmbito das igrejas, das associações, né, onde os idosos podem se reunir e fazer essas discussões pertinentes, né, sobre os seus direitos, praticar atividade física, trabalhar com artesanato, quer dizer, todas as atividades que podem promover um envelhecimento com qualidade, né? Então, no município de vocês conseguem verificar esses espaços? E mais que isso, pessoal, não basta ter só o espaço, tá? É preciso que os profissionais que atuam junto às políticas públicas, que eles também atuem nesses espaços, tá? É o trabalho em rede, é uma ação conjunta. Dentro dessas reuniões de idosos, vocês já puderam observar, por exemplo, uma pessoa da área da educação e do lar dar informações sobre as doenças crônicas, como tratar, como prevenir, né? Existe alguém do âmbito da educação que vai falar lá para vocês que o envelhecimento, né, é um processo normal e que a gente deve tratar com respeito as pessoas idosas, porque um dia elas também já foram... Né, um dia como nós, elas também já foram ajudadas, né, e precisam ser consideradas e respeitadas dentro do âmbito familiar, né? Do ponto de vista da assistência, existe uma pessoa que vá, dentro dessas reuniões, conversar sobre programas e projetos voltados para as pessoas idosas? Né? Isso tudo nós temos que observar, porque, volto a dizer, não basta ter o espaço, mas precisa desse trabalho em rede, porque senão as ações não se tornam efetivas. Tá? Nesse sentido, pessoal, é que, voltando à importância da atuação dos conselhos municipais, né, é muito importante que os municípios tenham esses conselhos, porque eles também, além de fiscalizar e deliberar, né, sobre ações de interesse das pessoas idosas, os conselhos também têm a responsabilidade de trabalhar a mobilização, né, das instituições públicas, privadas, da sociedade civil, tá, e pessoas da sociedade civil, para essa atuação em rede, tá? Então, o Conselho Municipal, ele estabelece, digamos assim, uma liga, né, entre esses profissionais, entre esses vários entes, né, para que se possa realmente promover essa garantia de direitos. Então, os conselhos, eles são de extrema valia, né, para o fortalecimento e a implementação dessa rede, né, porque ele sensibiliza para que as pessoas, para cada uma entidade, para que cada um órgão, né,
faça o seu papel, né, e juntos a gente concretize um sistema de garantia de direito para as pessoas idosas, tá? Então, se cada um se responsabilizar por fazer o seu papel, né, e a gente, em determinados momentos, conseguir conversar, realmente a gente vai ter avançado bastante na questão da garantia de direito das pessoas idosas, tá? Ah, sim, o Wagner está lembrando aqui que os conselhos também são uma fonte de captação de recursos, né? Desde que eles estejam atuantes, né, e com toda a documentação em dia, é possível que várias que se pleiteiem recursos, né, de várias instituições privadas, né, para investir em ações destinadas às pessoas idosas, tá? É nesse sentido que o Wagner está falando e depois ele pode até reforçar. Tá? Então, pessoal, o trabalho em rede, sempre que a gente pensar em rede, né, nós temos que pensar numa reunião de pessoas, instituições que têm um objetivo comum, dentro do espírito democrático, claro, são pessoas que têm um objetivo comum e que trabalham, né, para garantir esses direitos das pessoas idosas, né? E uma coisa também que voltamos a falar, as ações isoladas, elas costumam ser falhas e ineficazes, né? As ações destinadas às pessoas idosas, elas devem ter continuidade, assim como para qualquer outro segmento, né? Por quê? Porque senão elas não vão representar as mudanças efetivas e concretas na vida delas. Então, não adianta ter um atendimento de saúde aqui, né? Por exemplo, para cuidar da hipertensão. Ah, hoje nós temos um programa hipoteticamente, tá, pessoal? Vamos tomar essa como uma ideia. Temos um programa hoje que cuida da hipertensão, por exemplo, né? Esse governo, ele está muito preocupado em tratar a hipertensão nas pessoas idosas, né? Aí vem o outro governo, acaba esse programa. Quer dizer, que efetividade tem isso? Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto conselheiros, enquanto pessoas idosas também que podem estar nos ouvindo, nós podemos cobrar das nossas autoridades que esses serviços não sejam descontinuados, porque, olha, você venha sendo assistida sob o ponto de vista da sua saúde, recebendo o remédio certinho, né, sendo atendida no posto de saúde, nas UBS, nas policlínicas, nos SPAs, aí de repente acaba esse programa. Como que você fica, né? Então, essas ações precisam ter continuidade. Não só essa do ponto de vista da saúde que eu me referi, porque é uma das mais graves, digamos assim, mas todas as outras, né? Acho que a questão da educação também, pessoal, a educação é para toda a vida, né? A gente começa a estudar enquanto criança ainda, mas nós temos que passar a vida inteira estudando. É sempre necessário aprender alguma coisa nova, né? Seja por questões profissionais ou seja para você atuar nessa vida enquanto cidadão. Você precisa ser conhecedor da realidade, tá? Então, mesmo que essas ações, né, mesmo que tenha sido estabelecido pela Constituição Federal de 88, que é de competência das famílias, da sociedade e do governo, né? Garantir, amparar as pessoas idosas, né, para que elas tenham dignidade e promovendo seu bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. O que se verifica hoje é que tanto a sociedade quanto a família e o Estado não estão conseguindo cumprir esse papel, tá? Por motivos diversos. Por exemplo, as famílias, né? Muitas famílias, pessoal, até querem cuidar das suas pessoas idosas, até desejam, mas elas não reúnem as condições materiais necessárias, financeiras necessárias, porque a gente sabe que o idoso, cada vez mais dependente, ele custa caro, ele precisa de fralda, ele precisa de medicamentos específicos, de uma alimentação adequada. Então, nem sempre as famílias dispõem desses recursos. Então, nós precisamos saber para quem nós podemos pedir ajuda, né? E outra coisa, a dinâmica da vida hoje é muito diferente da do passado, né? Todo mundo precisa sair para trabalhar, as mulheres também trabalham fora agora, né? Não tem só a tarefa de cuidar da sua família, elas acumulam várias funções e isso acaba tirando também a mulher de dentro do lar, né? E
Infelizmente, tá, pessoal, essa é uma tarefa do cuidado, é uma tarefa que recai muito sobre as mulheres, né? Isso é cultural, isso vem através dos tempos, mas não deveria ser assim, porque homem e mulher envelhecem da mesma forma, né? Então, todos têm que ter esse cuidado e essa responsabilidade de cuidar dos seus entes idosos, tá? A sociedade, por exemplo, né? Por que ela não está cumprindo o seu papel? Porque são inúmeras as prioridades e os interesses, né? E o que a sociedade acaba fazendo? Ações isoladas, né? Mais voltadas para questões assistencialistas e para questões de lazer, né? É disso que a pessoa idosa precisa? Também, né? Mas, como volto a falar, não podem ser ações isoladas, tá? E quanto ao Estado, né? Dentro do seu âmbito municipal, federal, municipal, por qual motivo ele não consegue trabalhar a implementação dessa rede, né? Já que ela está preconizada pela Política Nacional do Idoso? Quais são os entraves para que essa rede não se estabeleça? Então, essa é uma discussão que nós precisamos fazer localmente, né? Cada um dentro da sua comunidade, cada um dentro do seu município, para a gente ver o porquê dessa tarefa não está sendo cumprida e a gente cutucar, a gente fomentar das autoridades que alguma ação seja voltada para que as pessoas idosas daquele município, né, tenham realmente um envelhecimento digno, de qualidade, e isso significa ser atendido nas suas mais variadas necessidades, tá? Independente do motivo pelos quais esses entes não estão cumprindo a sua tarefa, pessoal, né? O fato é que, para que exista esse trabalho em rede, né, que a gente possa garantir realmente um envelhecimento ativo, com qualidade, não livre de doenças, tá, pessoal? Porque a maioria de nós, a partir de 65 anos, a gente vai apresentar, sim, alguma doença crônica, mas que, se ela for controlada, a gente vai conseguir viver numa boa, tá? Mesmo que também o envelhecimento não signifique doença, tá? Isso tem que ficar muito claro, mas a tendência é assim que a partir de 65 anos a gente seja acometido por uma hipertensão, por um diabetes, tá? Por alguma doença respiratória ou cardiovascular, mas se a gente cuidar direitinho, a gente vai conseguir viver bem, tá? Então, o fato é que, para as coisas funcionarem, pessoal, tem que ter muito comprometimento, responsabilidade e conhecimento, né? Essa ideia de rede, de trabalhar em rede, ela tem que ser abraçada por todos, né? Todos da sociedade, não só as instituições, os profissionais, os familiares, todos têm que estar envolvidos nesse processo de dar as mãos para que as pessoas realmente tenham um envelhecimento com qualidade, tá? O que se verifica hoje é que os gestores, eles não conseguem conversar, tá? Então, o que se faz? Há uma sobreposição de ações, né? São diversas ações oferecidas com o mesmo objetivo, e dessa forma a gente não consegue racionalizar recursos, a gente não consegue otimizar recursos. Então, por que o gestor da educação não conversa com o gestor da saúde, que não conversa com o gestor da assistência, da segurança, né? Porque se houvesse uma reunião, houvesse uma combinação de ações, né? O resultado seria muito mais efetivo e produtivo, né? Não precisa, por exemplo, aqui em Manaus, para vocês terem uma ideia, eu também atuo como coordenadora de ensino da Universidade Aberta da Terceira Idade, tá? E lá, dentro da minha responsabilidade, nós trabalhamos com as capacitações para profissionais, familiares e as próprias pessoas idosas, né? No que se diz respeito ao envelhecimento. Por exemplo, a Fundação Dr. Thomas, né, que é do âmbito municipal, ela já tem toda uma experiência de anos de ofertar curso de cuidador para idoso, né? Então, por que nós teríamos que fazer a mesma atividade se ela tem toda um conhecimento, toda uma experiência, né? Não, vamos fortalecer o que a Fundação Dr. Thomas já faz, que é uma outra instituição dentro de um outro âmbito, né? Então, para nós, o NAT, nós vamos trabalhar na questão realmente mais prática, digamos assim. Vamos ensinar primeiro os socorros, né? Quer dizer, vamos complementar uma
uma atividade, uma ação que já vem sendo executada de forma muito eficaz, né, e com qualidade por outra instituição, e pela minha instituição eu vou somar, eu vou agregar essa atividade que já vem realizada com outros ensinamentos, digamos assim. Então, a gente não precisa ficar inventando a roda. Se alguém já inventou, a gente vai lá e a gente fortalece, a gente ajuda, porque no final, pessoal, quem é beneficiado são as pessoas que a gente atende. E para isso é preciso que a gente a gente abra mão de vaidades, exatamente. Não é quando se trata de atender a população, né, não é aquela ou essa instituição que oferece mais atividades. Não é isso, né? A avaliação não é feita dessa forma, apesar de que a gente também trabalha com números, né? Mas, assim, o que se quer realmente é que seja ofertado um serviço de qualidade e, assim, a gente consiga garantir a dignidade humana, né? Então, não é porque a Secretaria Estadual de Assistência Social, a Secretaria Municipal, né, oferece muito mais atividades para as pessoas idosas do que a Secretaria de Educação. Não é isso, a questão não é essa. A questão é que todos se devem unir em prol desse objetivo comum, tá? Trabalhar em rede, pessoal, não é uma tarefa difícil, tá? E também não é uma tarefa cara, tá? Mas é necessário ter muita vontade política, é necessário ter coordenação e é necessário também que esses entes, eles conversem, né? Isso a gente tem falado bastante, né? Sempre lembrando que se cada um fizer seu papel, né, nós vamos ter sim ao final nós vamos estar promovendo realmente ações que vão modificar a vida das pessoas, né, que vão significar melhoria de qualidade de vida, que vão significar mais respeito por parte da sociedade em geral, que é isso que as pessoas idosas precisam hoje também, tá? Nós não precisamos inventar a roda agora, já está tudo escrito, já está tudo determinado. O que nós precisamos exatamente agora, pessoal, é cumprir as leis, tá? Nós somos um país muito beneficiado sob o ponto de vista da proteção legal. Eu digo as pessoas idosas, né, que eu represento, tá? Existe Política Nacional do Idoso, existe Estatuto do Idoso, existe Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a LOAS também, a Lei Orgânica da Assistência Social também, ela permite, né, que os idosos tenham acesso ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Quer dizer, então tem inúmera legislação. O que a gente precisa agora é fazer com que elas saiam do papel. E isso depende de mim, depende de você enquanto cidadão, depende da pessoa idosa e também depende da gente saber conversar com os nossos gestores, tá? Então é isso que eu tenho para apresentar para vocês, e aí o Wagner vai continuar se você quiser, Wagner, também complementar, né, que o Wagner tem muita experiência nessa questão da rede, a própria professora Graça, se ele quiser complementar em relação a importância de trabalhar em rede, eu acho que é importante. Bem, continuando essa fala da nossa presidente Kênia, a importância de se trabalhar em rede é que você nunca vai estar só. Isso é importante em todas as atividades que você fizer, né? Seja individual, seja no coletivo, seja trabalhando para alguma instituição, ou seja trabalhando para algum segmento. Você sempre tem que estar avaliando essa questão de parcerias. O Conselho Estadual do Idoso, desde 2006, ele tem tido uma tarefa e que tem cumprido, sim, o seu papel. Hoje nós temos parceria com a Secretaria de Educação, onde temos vários projetos e que nós apoiamos do Conselho Estadual do Idoso. A Graça Passos, que é uma das representantes da SEDU, que logo mais vai falar um desses projetos, e tem outros também que nós apoiamos. Nós temos uma parceria muito forte e muito sólida com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, onde nós estamos nas escolas falando sobre o processo do envelhecimento, porque é um processo que passa por todos nós. Nós estamos juntos agora mesmo, nós estamos aqui com vocês no Centro de Mídia, eu e a presidente Kênia, a Minha Santos, que está aqui nos apoiando, a Graça Passos, enquanto tem outros conselheiros me representando lá no Cacau Pereira, fazendo uma caminhada
chamando a atenção para o abuso que tem tido contra os direitos da pessoa idosa naquelas lanchas que atravessam do Cacau Pereira para a cidade de Manaus. Logo mais também, a partir das 9h30, nós vamos estar com outra conselheira, também fazendo uma palestra de orientação para os policiais militares e civis lá em Iranduba, num projeto maravilhoso que foi criado pela Secretaria de Segurança Pública, chamado João e Maria, e hoje se passou a ser chamado Segurança nas Escolas. Então nós estamos nessa parceria muito forte, já tivemos com o Exército, trabalhando em todas as unidades do Exército daqui da capital, já tivemos na Marinha, já tivemos na Aeronáutica, nós temos parceria com a Secretaria de Esporte, onde tem um projeto que nós lutamos muito para que se avance para todo o interior do estado do Amazonas, que é o projeto Vida Ativa, onde leva esporte, lazer, atividades para todas essas pessoas que precisam, né? Nós precisamos estar em atividade constante. E cada vez que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele necessita dessas atividades. Então, nós temos esse projeto. Nós temos parceria com 13 secretarias, temos parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, nós temos parceria com a Fundação Dr. Thomas, temos parceria com as Secretarias Municipais de Manaus, e nós temos que fazer parcerias. Nós buscamos parceria com os municípios, com os prefeitos, com os representantes, com as Secretarias de Assistência Social, com as Secretarias de Educação. Esse convite de hoje foi feito para todos os profissionais de todas as áreas, porque todos nós envelhecemos. Nós percebemos ao longo desses anos, dessa luta, que ao trabalhar a qualidade de vida da pessoa idosa, nós estamos trabalhando a qualidade de vida de todos nós. Porque cada avanço que nós temos na política do idoso, temos que avançar também na política da criança, do adolescente, do adulto. Por isso, repassa as políticas de envelhecimento por toda a nossa vida. Então, trabalhar a qualidade de vida, repito, para a pessoa idosa, é estar investido na nossa própria vida, né? No futuro. Como a Kênia falou, a qualidade de vida que todos nós desejamos, nós temos que começar a trabalhar agora, nesse instante, nesse momento. Porque não esperamos para ficar velho, depois que estivermos desanimados, que a maioria dos nossos idosos hoje se encontra assim, porque tem sofrido muito, muita violência, principalmente na questão familiar, né, onde os seus filhos, as suas filhas, têm abusado de seus direitos, têm tirado a sua dignidade, que eu acho que é uma das piores violências que acontece contra a pessoa idosa, é quando você tira a sua dignidade. Tirar a sua dignidade é tirar a sua honra, tirar a sua voz, tirar o seu voto, tirar a sua opinião, perguntar do seu pai, da sua mãe. A partir daquele momento que eles chegam a uma certa idade, você já não tem mais respeito com essa pessoa. Você deixa de lado, como a Kênia falou, né, e se esquece da importância que ela teve na sua vida e que continua tendo na nossa vida essas pessoas idosas. Então, dar dignidade para essas pessoas é um trabalho conjunto. Ninguém trabalha isoladamente. A maioria das famílias hoje sofrem porque, se você tiver uma família com 12, 13 filhos ou mais filhos, quando tem uma pessoa idosa que fica acamada, sempre recai, como disse a nossa presidente, a uma pessoa. Por que não unir essa família? Todos não foram criados, não foram cuidados por essa pessoa. Por que não dar o mesmo carinho, devolver para ela o que ela deu durante toda a sua vida? Eu fui perguntado uma vez se no Estatuto do Idoso tinha alguma coisa que obrigava os filhos a dar carinho, a cuidar dos nossos pais. Infelizmente não tem. Os legisladores, não sei por que razão, eles não colocaram no Estatuto do Idoso o artigo 229 da Constituição Federal. A Constituição Federal ela obriga os filhos, quando os pais chegam a uma certa idade, a cuidar dos seus pais, seja na velhice ou na enfermidade. E isso é pouco divulgado. Hoje se divulga mais que os pais é que têm que cuidar dos filhos. Isso é certo. Nós já fazemos isso, quem é pai, quem é avô, quem é avó, com todo carinho, com toda a responsabilidade. Não precisava nem de lei. Agora nós temos que criar lei para que os nossos filhos, aquele que nós criamos com tanto amor, com tanto carinho, possa também ter esse compromisso
conosco. Trabalhar o envelhecimento, pessoal, repito, é trabalhar o nosso futuro, né? Hoje, o Conselho Estadual do Idoso ele tem parceria com várias pessoas de instituições particulares. Eu quero aqui falar de uma instituição que tem dado muita visibilidade à nossa política estadual do idoso, em termos de formação, de capacitação, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, né? Onde tem um trabalho maravilhoso, onde tem o curso agora, que está pelo quarto ano, né? É o quarto ano já, a quarta turma? Né? A quarta turma já, que é o curso de Educador Social de Envelhecimento Humano, que é o único inédito no Brasil. Tem sido muito disputado esse curso todas as vezes que a universidade abre, né? Esse curso tem sido disputadíssimo. Hoje nós estamos com ele, termina parece que em setembro. Setembro termina esse curso, né? Para mais de 200 pessoas disputaram a vaga e 60 foram contempladas, né? Então, a questão do conhecimento, da pesquisa, ela é muito importante. Foi o conhecimento e a pesquisa que nos trouxe hoje a estar aqui falando de uma qualidade de vida melhor para todos nós. Foi através do conhecimento e da pesquisa que nós podemos hoje viver mais. E nós podemos aproveitar esses momentos da vida com uma qualidade de felicidade, de amor, de carinho. Aproveitar os momentos que muitas vezes não tivemos quando jovem, quando ainda cuidávamos dos nossos filhos e nos preocupávamos em ganhar o pão de cada dia para levar para dentro de casa. Sei que muitos de nós não tivemos a oportunidade, como eu me incluo nisso, de ver os nossos filhos crescer, né? Porque tínhamos que estar fora cuidando para que nada faltasse para eles. Então, hoje, essa oportunidade chegou para nós. Nós temos que estar cuidando disso, porque, eu repito, vou sempre bater nessa tecla, ao cuidado do idoso, nós estamos cuidando do nosso futuro. Nós nos preocupamos muito também, pessoal, com a questão do transporte. Por isso, nós colocamos também um tema aquaviário e rodoviário aqui no estado do Amazonas, que é a nossa realidade. O artigo 40 do Estatuto do Idoso, ele fala que os transportes rodoviário, aquaviário e ferroviário, para a pessoa idosa, existem 2 critérios: ter 60 anos de idade e receber até 2 salários mínimos. A palavra até, ela é muito forte, até 2 salários mínimos. A lei, ela chama atenção para isso. Essa lei, ela não foi feita para todas as pessoas idosas. Ela foi feita justamente para as pessoas de baixa renda, para que pudessem aproveitar um pouco da sua vida, viajando, né? Muitas delas não tiveram oportunidade, quanto nova, de viajar, de conhecer um pouco da sua cidade, do seu estado, do Brasil. Hoje elas têm essa oportunidade. E não é de graça, pessoal. Isso aí elas já pagaram. Nada nesse mundo é de graça. Nós vivemos num país capitalista. Quando alguém fala do transporte aquaviário, rodoviário, ferroviário, que nós não temos aqui, né, que são os trens, mas lá fora nós temos. Nada é de graça. Quando você está dizendo para um idoso que ele não está pagando a passagem, que ele entra dentro do ônibus, as pessoas que pagam inteira estão pagando. Quando ele entra no barco, que estão dizendo que é de graça, claro que o dono do barco está sendo beneficiado, porque a lei federal ela é para todos, ela não é individual. E a nossa preocupação hoje é que estão pedindo uma carteira do idoso intermunicipal, que é viajar de um município para o outro. Isso que é intermunicipal. Se eu venho de lá de Tabatinga para cá, para Manaus, então eu estou viajando do município de Tabatinga para Manaus. É intermunicipal. E interestadual é se eu viajar do Amazonas para o Pará, se eu viajar do Amazonas para São Paulo e assim sucessivamente. É estadual. E as pessoas estão confundindo. Existe uma carteira que o decreto 5.934, de 18 de outubro de 2006, né, que dá direito às pessoas idosas a viajar o Brasil todo tendo o seguinte critério: ter 60 anos e receber até 2 salários mínimos. Ela tem que comprovar a sua idade, seja com documento oficial. Lá não diz
no decreto que tem que ser especificamente a identidade, mas sim um documento oficial. O que é um documento oficial? Uma carteira de motorista, a carteira de trabalho, a sua identidade. Claro que a gente fala mais da identidade, que é o documento que a gente se referencia mais e é mais fácil de estar levando. Mas todos esses documentos são oficiais, que a gente pode comprovar a idade da pessoa. E também ela pede que a pessoa comprove, através do seu contra-cheque, do seu olorito, do seu carnê da Previdência Social, do extrato bancário, o quanto ela recebe. Lá sai o quanto ela recebe. Se ela recebe até 2 salários mínimos, ela tem direito de viajar. Se ela não conseguir as 2 passagens, as primeiras 2 passagens, que são gratuitas, tanto rodoviária, aqueles que viajam de ônibus, como de barco, ela tem direito de pagar 50%. Lá não determina quantos idosos tem que entrar no ônibus, se é 1 ou 2 ou 3. O que determina é a gratuidade, que são de 2 pessoas. As 2 primeiras que chegarem, sim, essas terão a gratuidade. Passou disso, todas que vierem pagarão 50% de passagem. O que está acontecendo hoje no nosso estado? A nossa realidade são os rios e os lagos, as travessias. O que acontece hoje é que os donos de barco estão exigindo uma carteira do idoso que não tem validade para viajar dentro do nosso estado. Ela não é interestadual. Essa carteira do idoso, ela não é intermunicipal, ela é interestadual, ou seja, ela é para viajar de um estado para o outro. E quem pode tirar essa carteira? Quem pode tirar essa carteira são as pessoas que não têm como comprovar renda. É assim que diz o decreto 5.934. Se eu não tenho como comprovar renda, então eu sou uma pessoa considerada pobre, né? E aí sim, procura-se a Secretaria de Assistência Social, se preenche o cadastro único para que ela possa ter direito a essa carteira nacional. Porque essa carteira ela não é tirada no município. Ela é preenchida pelo cadastro único, onde tem 20 programas sociais do governo federal. Nós temos o Bolsa Família, que é o mais conhecido deles, mas também tem o Vale Gás, tem o telefone social, luz social. Se você tiver um filho para fazer concurso, ele também, se ele tiver cadastrado lá, ele não vai pagar a taxa para fazer o concurso público. Se também você tiver interessado em tirar a sua carteira, você tem que preencher esse cadastro social, que lá você vai receber o número, que é chamado de NIS, e que vai bater o seu CPF. Se você receber acima de 2 salários mínimos, você não tem direito dessa carteira. E essa carteira, repito, é para quem não tem como comprovar renda. Então, seria antigamente, eu costumo dizer, para ser mais simples, seria o atestado de pobreza. Então, hoje já não se usa mais muito essa questão do atestado de pobreza, se criou essa carteira nacional para as pessoas que não têm como comprovar renda. E a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalharam no passado como lavadeira, como passadeira, até mesmo como rural, tiveram uma vida na agricultura e não tem como comprovar. Nunca trabalhou de carteira assinada. Então, ela não tem como comprovar a renda. Então, a lei, quando ela foi criada, ela foi pensada justamente também em atingir essas pessoas, principalmente atingir essas pessoas que não têm nenhuma renda. E essas pessoas que são beneficiadas com essa carteira. E repito, que não tem validade intermunicipal. Ela não tem que ser cobrada pelos donos do barco para viajar no seu barco de qualquer município para a capital ou da capital para qualquer município. A carteira do idoso ela não tem validade no nosso estado. Se você for cobrado, nós pedimos encarecidamente de vocês. Nós colocamos essa palavra porque a gente sabe que é muito difícil. Nós não temos dados oficiais e é importante que vocês orientem as pessoas idosas a elas fazerem um boletim de ocorrência, fazer um BO, porque se tivermos ocorrência, se tivermos BO, se tivermos um número oficial, claro que a pessoa que não respeitar uma lei, ela vai ser punida. Assim como a lei, ela diz os critérios para as pessoas idosas, ela diz também lá a punição para aqueles que não respeitam a lei.
E nós só podemos, através do Conselho, entrar com alguma ação judicial se nós tivermos formalmente essa denúncia feita numa delegacia. Então é importante, não discuta, não bata a boca com o proprietário de barco dizendo que não tem nenhuma ajuda. Se ele trabalha, se ele tem um trabalho que é considerado uma concessão pública, é lógico que ele tem seu direito e tem seus deveres. Ele tem que cumprir a regra do jogo, ele tem que cumprir a lei. Então ele não tem que se discutir nem ofender ninguém. Se ele lhe ofende, se ele diz palavrões para você, fique calado, denuncie. Isso é a coisa mais importante, denuncie. Ah, Jorge Wagner, aqui no meu município é muito pequeno, o proprietário do barco é uma pessoa importante, muitas vezes até parente do prefeito, ou até o próprio prefeito foi proprietário do barco. Vou lá na delegacia denunciar e não quero fazer BO. Não vá só. Leve o seu grupo, leve alguém da família. Os delegados, as delegacias do nosso estado, elas são responsáveis, elas têm essa obrigação de aceitar o seu boletim de ocorrência. Quando nós tivermos essa ocorrência aqui na capital, nós vamos receber também essa ocorrência. Aí sim, nós podemos tomar providência. Ah, se ele não quis lhe atender, não quis fazer o boletim, também não vá discutir. Pega o telefone, diz que para o número 100. O número 100 é o número da Ouvidoria Nacional, da Secretaria de Direitos Humanos. Lá eles recebem a denúncia, eles vão lhe dar o número do protocolo. Esse número do protocolo vai passar para o Conselho Estadual do Idoso, para as autoridades competentes. Se for caso de delegacia, vai para a delegacia especializada. Se for caso do Ministério Público, vai para o Ministério Público. O importante é você fazer a denúncia e saber que essa denúncia ela chega nas nossas mãos e, através dela, nós podemos tomar as providências cabíveis. Repito, passem isso para o grupo, para as pessoas idosas. Ah, eu tenho idoso de 60 anos que nunca viajou, nunca saiu do meu município. Às vezes tem até medo de viajar. Já vi muito essa história. Mas hoje eu tenho mais histórias felizes para contar para vocês de pessoas que, quando começaram a fazer a primeira viagem do seu município, esqueceram das suas doenças, resolveram todas as suas dificuldades. Claro, que na maioria, porque a maioria das nossas doenças é psicológica, porque nós não temos atividade, não temos o que fazer e muitas vezes a nossa própria família nos deixa de canto. Então, a doença ela vem, se você fica inativo. Então, as viagens também, ela tem salvado a vida de muita gente. Conheço muitas pessoas e eu sei que vocês são testemunha disso. No próprio interior, por onde tenho viajado, tenho ouvido história de Dona Maria, de Dona Joana, de Seu José, que quando começou a viajar, começou a ter uma qualidade de vida e hoje não quer mais parar, quer aproveitar os poucos dias de vida que lhe resta. Isso é que nós temos que pensar, pessoal. Ao fazer uma política para o outro, nós não estamos fazendo para uma pessoa estranha, nem alheia, nós estamos fazendo essa política para nós mesmos. É a lei do retorno, é a lei de Deus. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a nós mesmos. Quando nós damos dignidade às pessoas idosas, nós estamos dando dignidade a nós mesmos. Quando nós tratamos bem as pessoas idosas, nós estamos tratando bem a nós mesmos. Quando nós cuidamos das pessoas idosas, nós estamos cuidando de nós mesmos, do nosso futuro. Porque eu quero chegar amanhã e eu tenho certeza que a Kênia, a Mírnia, que está aqui, a Graça Passos, todos que estão aqui, querem chegar no amanhã, ter uma qualidade de vida melhor, um transporte melhor, uma saúde melhor. É uma coisa tão fácil de ser resolvida, às vezes um atendimento. Se o idoso tem prioridade, por que então o agente de saúde, a pessoa que está atendendo lá, não respeita essa prioridade do idoso? Muitas vezes no município, eu tenho viajado, tenho conhecido o nosso estado agora. Há pouco tempo eu tive num encontro fantástico que foi em Borba, onde o secretário de Manicoré, secretário de Assistência Social Joaquim, pegou o grupo de 50 pessoas, 50 idosos, e levou para fazer uma interação lá no município de Borba. E eu estive presente, participando dessa interação.
a felicidade, a alegria dessas pessoas de ter conhecido um município que é tão próximo, mas muitos deles não tinham nunca saído nem sequer de Manicoré. Que coisa fantástica, né? Aqui mesmo, na capital, nós temos história de nossos idosos que nunca visitaram, nunca estiveram no Teatro Amazonas. E quando vão lá, se encantam com a beleza do teatro. E essas coisas simples que nós podemos fazer. Não é difícil. Reforçando um pouquinho a questão do conselho municipais, a importância do conselho municipais. Não é só na questão da fiscalização, mas hoje se trabalha muito política com orçamento. Se não tiver orçamento, você não trabalha política. Eu vejo muitos gestores reclamando hoje de pires na mão, né, dizendo que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. A se constituir um conselho, você se constitui também um fundo onde você capta recursos. Se você quer fazer um trabalho sério, se você quer fazer realmente uma política afirmativa no seu município, então a melhor maneira e a maneira mais fácil é através dos conselhos. Quando você cria o conselho e cria o Fundo Municipal do Idoso, você vai ter dinheiro para trabalhar a política específica da pessoa idosa. O que não falta hoje é dinheiro para se trabalhar a política do idoso. O que está faltando hoje é gestão para se fortalecer essa política da pessoa idosa no seu município. Manaus, ainda, temos muita política que tem que ser cumprida, né, que tem que ser fortalecida. A Kênia falou do nosso desafio. E eu sei que vocês aí do município têm vários deles. Um deles é uma questão de abrigo. Vocês não têm abrigo. Muitas vezes querem mandar para Manaus, mandando para a Fundação Dr. Thomas, que é a única instituição que nós temos de longa permanência. Agora a Casa São Vicente de Paula, ela está se adaptando, mas já tem um número também muito reduzido para idosos, né? E precisamos com urgência de outra instituição de longa permanência. Nós necessitamos de uma casa de passagem. É uma luta que o Conselho tem tido constante, e todos os governantes têm pedido para que se construa uma casa de passagem para dar abrigo para as pessoas que vêm do interior, que muitas vezes vêm a tratamento, não tem onde ficar, não tem uma família, não tem um lugar, não tem um conhecido. Então, para dar proteção, está na política da assistência social, para dar essa proteção para essas pessoas que necessitam essa casa de passagem. Mas você pode estar fazendo também no seu município. Não é só Manaus que tem essa obrigação, por ser a capital. A política da assistência, ela é ampla e ela tem orçamento para isso. Todos que trabalham com a política da assistência sabem das modalidades de atendimento que pode ser criada no seu município. Basta que tenha projetos, basta também que seja criado o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que seja criado o fundo, para que possa receber também orçamento público e também particular, né? Então, essa é uma luta de todos nós. Não é falta de dinheiro, eu repito, é falta, muitas vezes, daquilo que a nossa presidente falou no início, trabalhar em rede, trabalhar com interesse, trabalhar com amor, trabalhar pensando que hoje são eles e amanhã seremos nós. Eu agora quero passar um pouquinho a palavra para a nossa conselheira Graça Passo para falar dos projetos da SEDUC. Novamente um bom dia, né, para todos nós. A minha começo seria falar sobre o projeto Educar para o Envelhecer, né, que se tem desenvolvido a nível de capital. A gente conhece a realidade, né, do Estado. E nós temos... E nos perguntava por que se educar para envelhecer, né? Foi recentemente, agora esses poucos dias. E eu lembro que logo que eu comecei a participar do conselho, representar a SEDUC no Conselho Estadual do Idoso, estava no momento assim, de falar muito dessa questão, né? Eu lembro do presidente nacional, do Conselho Nacional, numa palestra lá no Ceci da Aparecida, que ele focava, ele enfatizava a necessidade de a gente preparar os jovens, né, para essa questão do envelhecimento. Isso me chamou muita atenção. Claro que a gente já tem uma legislação, né, que nos fundamenta um marco legal, que nos
solicita enquanto uma instituição, né, que rege a questão da educação, no nosso Estado, a gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente queria trabalhar isso de uma forma mais próxima, né, com os alunos, com as famílias, né, numa relação mais direta. Então, nós começamos essa iniciativa do Projeto Educar para Envelhecer com uma amostra de escolas, que, a princípio, aqui na capital, nós temos 7 coordenadorias distritais, como temos 61 coordenadorias regionais, né, dos demais municípios. Começamos com uma experiência de uma escola por coordenadoria, era uma amostra bem pequena, né? Hoje nós temos 3 escolas por coordenadoria e esse trabalho tem crescido muito, a gente precisa ampliar. Alguém assim até pergunta, mas por que falar de envelhecer para os jovens, né? E a gente tem aqui um pensamento de Maria Ângela Maltempe, quando ela diz que um bom momento para pensar o envelhecimento é na juventude. Pode-se viver bem a idade madura se houver preparo com antecedência. Aí eu pediria aqui a cartela. Tá. Eu gostaria que vocês focassem essa figura que está aí no centro da cartela, né, vocês lá em cada município participando desta videoconferência, e observassem a imagem, a fisionomia dessas 4 pessoas que estão aí, né? Elas nos passam uma ideia, elas nos mostram que são pessoas que parecem felizes, que são pessoas que parecem saudáveis, né? Agora, isso não acontece assim por acaso. Eu sei que depende de várias variáveis, de várias realidades, de várias circunstâncias. Mas, de qualquer forma, nós não vamos chegar lá numa idade, né, o processo de envelhecimento passa por todos esses cuidados também, com a nossa saúde, com a atenção que se tem, com os cuidados da família, com o apoio da família, né? E uma grande queixa no momento, a gente vê nas estatísticas, que essa questão da violência contra o idoso, ela cresce assustadoramente com uma grande incidência no seio, né, da família, no próprio lar do idoso. E a gente queria trabalhar muito isso na escola, porque lá estamos com as nossas crianças, estamos com os nossos jovens, não é? E que a gente pudesse possibilitar uma reflexão para o jovem do que ele precisa, né, adotar como modo de vida para também mais tarde. A gente sabe que está distante, mas está de chegar nesse processo de envelhecimento, né, com maior qualidade de vida. Mas também queria refletir sobre essa relação com as pessoas mais idosas, né, com a sua avózinha lá em casa, com a sua mãe, com o seu pai, com o vizinho, né, que ela anda assim, um pouco meio desgastada às vezes, né? Nem sempre o jovem respeita mais. Uma grande queixa que a gente ouve dos idosos é na questão do transporte coletivo, né? Que ele entra, está lá, segurando, se equilibrando, e tem um jovem sentado lá que até fecha o olho, fingindo que está dormindo, né? Para dizer que está dormindo, para não ceder o lugar. Então, a gente queria, já se melhorou bastante, claro, mas a gente queria avançar também nessa questão dessa inter-relação, né, intergeracionais, jovens e idosos. E a gente pensa que a escola é exatamente pode ser esse espaço que pode contribuir muito bem para essa aproximação. Tá? E o nosso marco legal, não é, como eu falava no início, está assim contido muito claramente lá no capítulo 5 do artigo 22 do Estatuto do Idoso, quando ele nos diz, né, quando ele nos cobra, que nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar preconceitos e produzir conhecimento sobre a matéria, né? Então, é o nosso marco legal para o nosso trabalho na escola. E a gente pode fazer isso de forma bem simples, né? Eu fiquei assim, muito encantado com a fala da
Kine e do Wagner, quando eles nos deram assim, um monte de subsídio, de que forma a gente pode estar ajudando esse idoso lá na nossa escola, lá no na nossa comunidade, lá no nosso município, porque ele também precisa dessa assistência. E a gente conhecer para onde pode estar encaminhando, de que forma pode ajudar, eu penso que deixa de ser uma opção, mas passa a ser um dever de cada um de nós enquanto educador. Tá? E o nosso projeto aqui a nível de capital, né, como eu disse, são 22 escolas, que tem 3 por agora, uma que tem 4, é exatamente essa proposta. Né? É uma proposta de trabalho, de sensibilização de toda a comunidade escolar da rede pública estadual de ensino para a compreensão de como a velhice digna e saudável é resultado de uma prática de vida salutar desde a infância. Né? Que meu óculos não chega até lá, não está dando para visualizar. A parte, podemos... Não estou enxergando aqui. Qual o objetivo? Tá. Simular, então, os nossos objetivos é simular o desenvolvimento de práticas escolares que promovam a educação para envelhecer junto aos estudantes da rede pública estadual de ensino, né? E que favoreça essa relação intergeracional, né, significativas. Pode mudar. O projeto busca isso. Nós sabemos que toda escola ela tem que ter o seu projeto político-pedagógico. E as ações que constam do projeto político, elas estão lá, né, para serem realizadas, e isso nos compromete muito mais. Então, é importante que, ao desenvolver um trabalho, né, com o idoso, com a pessoa idosa, a nossa proposta deva constar do projeto político-pedagógico da escola. Pensamos também que podemos aprimorar os conhecimentos das equipes das escolas em relação à temática. Eu espero que hoje a gente tenha assim, bastante representantes de nossa, pelo menos um de cada escola, né, nos nossos 60 municípios, para que esses conhecimentos todos que foram aqui, né, orientados e passados da nossa presidente, do nosso vice-presidente do Conselho, possam ser aplicados, possam ser difundidos nas nossas comunidades escolares. Estimular o protagonismo juvenil das ações de sensibilização de seus pares, né, em relação à questão do idoso. Que bom que cada jovem possa estar passando para o outro, né, dando um exemplo assim, de respeito, de carinho, de atenção e de valorização da pessoa idosa. Né? Promover a difusão do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso contém assim, né, todas as orientações, toda a política, né, todos os programas voltados, frente de trabalho voltado para o idoso. Então, é importante que a gente possa conhecer para poder estar passando, difundindo, trabalhando, discutindo. Pode passar, Bruno. Ainda, o que o projeto busca? Incentivar a comunidade, as comunidades escolares a colocar em prática as atitudes positivas em relação à pessoa idosa. Porque não basta assim a gente ter o conceito, né, o conceito formulado. A gente precisa aplicá-lo. E eu penso que a gente pode começar praticando isso nos espaços das nossas escolas, incentivando voltarem para as famílias, nas comunidades, nas igrejas, onde que se quer que esteja, ter sempre esse comportamento positivo em relação à pessoa idosa. A abertura de espaços, né, escolares para o desenvolvimento de propostas intergeracionais. Oferecer escolas, os espaços escolares para a realização de um trabalho com o idoso. Nessa experiência aqui da capital, de Manaus, isso já é feito assim, com uma riqueza que nos agrada muito, né? E que
ajudou a crescer muito o trabalho e nos emociona até, eu não quero agir assim pela emoção, mas é muito bonito ver os jovens, ver as crianças todos envolvidos, conhecendo o Estatuto, discutindo isso, participando, articulando com instituições comunitárias, participando em conjunto de atividades, né? Isso é muito bom e isso vai nos ajudar no alcance dos nossos objetivos. Estimular o debate de temas, né, relacionados ao envelhecimento, principalmente a partir das comemorações. A gente pode partir, né, para debater a questão do processo de envelhecimento em datas assim, né, tipo Dia dos Pais, Dia da Mãe, Dia dos Avós. Agora tem 2 datas que a gente reforça para serem trabalhadas assim com maior profundidade, que é a questão do 15 de junho, não é? Que agora mesmo nós passamos com uma programação rica a nível de Manaus, e acredito que possa ter acontecido também em alguns municípios, como está acontecendo hoje, né, Wagner? O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E a outra é o 1º de outubro, Dia Nacional da Pessoa Idosa. São 2 datas assim muito especiais que a gente podia estar aprofundando, né, essas discussões, esses debates, essas ações nas nossas escolas e comunidades, procurando fazer essa articulação, como eu disse, com as instituições locais que já realizam também o trabalho, ou então provocar a ideia, tá? Pode passar. Ah, que coisa linda, né? Essas 2 mãos se apoiando. Mas a ideia é essa: é o idoso e o jovem se apoiando mutuamente, trocando experiências, ouvindo. Claro que eu penso assim que nós jovens, o idoso tem maior vivência, né? E desenvolve talvez maior tolerância, né? Maior compreensão, mas ele também tem as características, né, da idade específica, alguns problemas de saúde, às vezes, como já foi colocado aqui. Então, eu penso que cabe ao jovem também ter essa compreensão, ter essa tolerância e ir em busca. Tá? A gente queria incentivar isso junto aos nossos alunos. Pode trocar. Como o projeto poderá ser desenvolvido? A escola selecionada para os trabalhos aqui. Mas lá vocês podem começar um trabalho, cada um pode começar um trabalho na sua escola, ou a nível de coordenadoria regional, não é? Escolhe as escolas para serem trabalhadas, faz um planinho de ação, e nós nos colocamos à disposição para estar dando essas orientações orientações e subsídios que se fizerem necessário complementar. Tá? Nós, que eu digo, é GEPAI, mas tenho certeza que tanto o Conselho se coloca à disposição, a gente pode estar dando, a UNAT pode estar dando esse referencial também, que, aliás, ela já faz, todos os 2 já fazem, né? Nós formamos os professores, fazemos encontros de formação com os professores, que vão coordenar os projetos nas escolas. Pode passar. Bem, aí a gente também está passando uma sugestão de temas, pode ser incluído outros, claro, a serem trabalhados no âmbito escolar. Faz desenvolvimento de vida, né, para a gente estar mostrando a esse jovem todas as fases, e eu acho muito impressionante uma das palestras do nosso grande estudioso, né, e coordenador, o presidente da UNAT, quando nas suas palestras ele chega ao fim, ele desenvolve todas as etapas, quando chega lá na última etapa que ele fala a finitude, né? A gente sente que passa dessa vida para outra assim, sem aquele transtorno da morte, né? De toda aquela consequência que a gente sofre e passa, mas como uma etapa natural, como um ciclo natural da vida, né? Isso me deixa assim confortada que eu não vou morrer, só vou chegar à finitude. Sempre foi essa impressão que me causou, que é a mesma coisa, né? Sim. Daí nós temos uma lista, né, de temas. É que o óculos já não está muito acompanhando.
Melhoramento, me ajuda, Wagner. Processo de envelhecimento, né, pode ser trabalhado. Envelhecimento que é saudável, alimentação, atividade física, lazer. Tudo isso são questões que a gente pode estar trabalhando, né, nos nossos planos, assim, naturalmente, e passando aí pela transversalidade, incluindo a questão, né, do processo de envelhecimento. Esse papel do idoso na sociedade, né, já se colocava aqui que a gente precisa estar estimulando o protagonismo do idoso, não colocando ele naquela condição de coitadinho, né, de subserviência, não saiu o nome, mas que ele se sinta que é responsável por suas decisões, né, por suas escolhas. E esse a gente já falou, né, a questão, o item aí, o Estatuto do Idoso, a gente precisa conhecer. A gente só coloca em prática, só busca os direitos se a gente conhece que direitos são esses, né? Claro que tem os deveres também, mas a gente precisa conhecer um e outro, né? Pode mudar. As sugestões de atividades a gente colocou aí mais como uma ilustração mesmo, porque quem está na escola conhece muito, né, desse processo pedagógico e sabe que atividades pode estar utilizando, qual é muito oportuno, mas é sempre bom a gente, quem sabe a gente pode convidar a avó dos alunos para um momento especial, a mãe e o pai, que já tem alguns pais que já estão velhinhos também, alguém da comunidade, né, o idoso. Isso, de certeza, iria aproximar mais e fortalecer mais as nossas ações. Pode virar. Atividades de pesquisa, né? Como eu disse, todas as atividades que estão sugeridas aí já são conhecidas, né, dos educadores, porque eles trabalham com esse instrumental. E eu tenho... Pode virar. Todas aí, leitura de listagem de imagem, né, ludicidade, jogos, são instrumentos que eles já trabalham. Eu queria que focasse... Depois você volta para essa, mas vai lá para a foto, por favor. Que coisa linda, né? A gente tem aí 2 grupos, né? Tem idosos, tem crianças, numa perfeita harmonia, né? Numa inter-relação plena, né? E a gente espera exatamente que esse possa ser o nosso caminhar e a gente possa ter essa realidade na nossa escola, que de certeza vai diminuir o número né, de violência de lá, eles vão se sentir mais apoiados. A gente falava aqui muito no carinho na outra lá, mas que a gente não só se detivesse no carinho. Como já foi muito bem explorado esse aspecto dos serviços, de buscar, né, saúde e tantos outros, eu vou ficar assim com essa imagem do carinho. Vocês já pensaram no idoso que geralmente se ressente tanto dessa falta de atenção das famílias? Ele deitado, alguém abraçando, o neto abraçando, o filho abraçando, e a gente pensa naquela música do J. Quest, né? Qual é o lugar melhor do mundo? É dentro de um abraço, né? Eu tenho a impressão que ele vai se sentir assim, tá? Então, a gente deixa aqui nosso incentivo para que cada escola possa estar desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Nós contamos com isso e nos colocamos inteiramente à disposição para qualquer informação, para qualquer complementação, para qualquer subsídio que a gente possa estar oferecendo. Obrigada, bom dia. Bem, muitas vezes nas nossas viagens no município, as pessoas têm nos perguntado de quem é a responsabilidade em trabalhar a gestão da política do idoso. Segundo a Política Nacional da Pessoa Idosa, que hoje está na Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos, a responsabilidade de trabalhar as políticas nos municípios são as Secretarias de Assistências Sociais, porque já tem uma política afirmativa dentro da LOAS e é a única secretaria que temos em todos os municípios. Em referência ao Estado, nós temos a Secretaria de Direitos Humanos,
que é a SEJUSC, que ela é a gestora estadual da política do idoso, onde vocês podem estar buscando informação, interagindo, até muitas vezes até buscando ajuda, porque é de responsabilidade da Secretaria da SEJUSC que hoje está fazendo essa ampliação e implementação da política no estado do Amazonas. Hoje a SEJUSC tem uma nova secretária da área de assistência, conhece muito bem o município, porque já tem uma experiência em sua vida profissional. Eu estou falando da secretária Eliane, que hoje está à frente da SEJUSC. Nós temos aqui o número de contato que vocês podem estar anotando aí. Do gabinete é o 3583-9008 e temos também o Centro de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, que também é da responsabilidade hoje da SEJUSC. E o número é 3306-0163. O CIPID é um Centro de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa que foi criado ainda na Secretaria de Assistência Social, mas que hoje está sob a responsabilidade da SEJUSC, que, como eu falei antes, é a gestora da política estadual. Então, todo o apoio, toda a referência que nós temos hoje, e todo o apoio, até o próprio Conselho hoje, ele está administrativamente dentro da estrutura da SEJUSC, onde tem a responsabilidade de nos dar todo o apoio para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, não só quanto fiscalizador, mas também de informação, de interação, levando todas as informações e tirando todas as dúvidas e até, tecnicamente, apoiar, e dar visibilidade aos conselhos municipais, que é um dos nossos papéis. Nós queremos agora também falar um pouco do dia 15 de junho, que foi o Dia Mundial de Conscientização de Combate à Pessoa Idosa. Nós tivemos uma atividade maravilhosa e eu quero aqui de público agradecer a todos os nossos parceiros que, de uma forma muito afirmativa, estiveram presentes, fazendo da nossa caminhada do dia 15 de junho uma das caminhadas mais assim, espetacular e fabulosas, onde todos os parceiros tiveram a oportunidade de se pronunciar e de estar junto conosco, tanto as pessoas idosas, mas também os alunos das escolas. A SEDUC foi fundamental quando ela convidou todas as escolas em torno do centro de Manaus para fazer também essa caminhada junto conosco. Foi uma coisa que vai ficar no coração da sociedade amazonense e o objetivo realmente do Conselho é chamar a atenção da sociedade para essa questão que é visível e muitas vezes tem sido camuflada pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelas pessoas que cuidam dos nossos idosos. Passo a palavra agora para a nossa presidente. Eu acho também importante nós deixarmos os contatos, o nosso contato do Conselho Estadual do Idoso. Hoje ele funciona na sede da Universidade Aberta da Terceira Idade, ali na Avenida Brasil. Então, quem vier aqui por Manaus e quiser nos fazer uma visita, conversar, tirar dúvida, trocar experiências, nós estamos lá de segunda a sexta-feira, no horário comercial. E eu deixo para vocês, então, o nosso contato pessoal, meu e do Jorge Wagner. O meu é o 98113-2660 e o do Jorge Wagner é o 99189-4371. Então, qualquer dúvida, qualquer orientação, fiquem à vontade para nos procurar, inclusive pelo WhatsApp também, que esses dois números funcionam com o WhatsApp. Nós temos também o endereço de e-mail, que é o sei_am@yahoo.com.br, que é também uma forma da gente se comunicar. Eu também, dentro dessas orientações que foram dadas pela professora Graça, para que os municípios trabalhem esse projeto Educar para o Envelhecer, eu também chamo a atenção para que um dos aspectos que sejam bastante trabalhados é a questão da violência. A professora Graça já disse que ela parte principalmente do nosso âmbito familiar, infelizmente, porque os idosos que são dependentes sob todas as formas, financeira, fisicamente, toda essa dependência causa uma mexida na dinâmica familiar, digamos assim, Então, são necessárias
é necessária uma atenção 24 horas para essa pessoa idosa, né? Isso acaba sendo fator de risco para que aconteça violência. Então, o Wagner também falou que bom seria que se as famílias pudessem se organizar para que não sobrecarregasse somente um ente, né? Geralmente uma mulher, né? Que bom que pudesse, que não precisasse de uma lei, que precisasse estabelecer que o cuidado ele deve ser partilhado, que a responsabilidade deve ser partilhada. Então, pensem nisso, pessoal. Pensem em trazer para dentro da casa de vocês, né, esse exemplo de respeito, de consideração, né? Lembre que todo exemplo que nós damos ao cuidar das pessoas idosas, eles podem ser repetidos pelos nossos filhos e pelos nossos netos, né? Então, isso é muito importante. Não reforcem essa questão negativa de dizer que todo idoso é chato, todo idoso é reclamão, todo idoso é rabugento. Pode ser, mas ele também tem outras inúmeras qualidades que a gente também tem que saber ressaltar, né? Vocês imaginem chegar num determinado tempo da vida, que é a velhice, está acometido por várias doenças, não escutar bem, não andar bem, depender dos outros sob todas as formas, a pessoa não pode ter o melhor temperamento, o melhor comportamento, né? Então, que nós saibamos considerar que essas alterações, elas são pertinentes e que fazem parte dessa etapa da vida, que é normal como qualquer outra, tá? Essa questão da violência, ela sempre existiu, não é uma novidade, né? Não é um problema da modernidade, ela sempre existiu, né? Esses números estão cada vez mais expressivos, porque a gente pensa que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, que é grave, né? Que é revoltante, quanto mais a gente fala esse assunto, mais a gente estimula que as pessoas façam as denúncias. Então, é disso que nós precisamos, desses números para trabalhar programas e ações voltados ao combate à violência contra a pessoa idosa. Então, você familiar, você profissional, você neto, você idoso, não se cale diante desse problema. Porque é muito sério. Esse é um problema de saúde pública, né? E nós precisamos tomar as providências cabíveis. Lembrando, né, voltando a reforçar que isso nasce dentro da família da gente, de onde deveria partir o maior exemplo de amor, de respeito, de cuidado. Então, é sempre possível, né, retomar essa relação. Lembre que um dia você também vai poder estar nessa condição e vai precisar de todo o cuidado, de todo o apoio que esse idoso que você tem dentro de casa hoje está precisando, né? Então, é a lei da troca realmente, né? O que eu ofereço hoje é o que eu vou receber no futuro. Então, deem exemplos, né? Prestem atenção nas necessidades dos idosos e aí sim a gente pode contar com um futuro mais digno, com um futuro mais apropriado, né? Para as pessoas idosas que tanto já contribuíram para a nossa sociedade, que tanto cuidaram de nós e que merecem, assim, toda essa atenção. Mais alguma coisa, dona Graça, em relação ao seu projeto? Não, eu só queria pedir que colocasse a última cartela, que estava lá no... Pois é, a gente está indicando aí, a nível de Secretaria de Educação, né, o nosso nome, da nossa gerente, do nosso diretor, né, DGESC, como essa referência, quem precisar, quem necessitar entrar em contato, nós nos colocamos assim inteiramente à disposição, né? Temos assim algumas colegas que já fazem as viagens diretamente aos municípios. A gente pode estar também suplementando para levar algum material que seja solicitado. E demais, a gente aproveita já para agradecer, né, a todos que participaram. Um abraço, assim, tipo lá da música, né, do J. Quercia, que a gente se sinta no melhor lugar do mundo, do nosso ente, de preferência do nosso ente querido, tá? Um bom dia a todos e muito obrigada pela participação, pela atenção, tá?